Só que tem uma curiosidade aí que eu até já falei outro dia. O Maradona, ele era... O pelo dele era preto. Sério? Louro. Descoloriram o cabelo, o pelo do cachorro. Mas como é que foi contracenar com a Dercy? Porque ela era super desbocada, engraçada, divertida. Então, assim, ela era divertida, né? Nos bastidores era melhor que as gravações, porque aí ela era a Dercy. Nas gravações, ela fazia, se eu não me engano, a avó da Angélica. Então, ela tinha que segurar. E era um programa para criança. É. Então, ela tinha que soltar o verbo, vamos dizer assim. Então, era uma coisa mais contida. Mas nos bastidores, ela era bem engraçada. Ela era a Dercy que todo mundo conhece. Pessoa do bem, né? Saudades desse ícone. Exatamente. Só que você fez mais um trabalho do Antônio Calmon, a minissérie Sex Appeal. Sim, isso foi assim, foi bem legal. Foi logo depois de Vamp, né? Eu acho que se tinha ficado alguma coisa no ar, vamos dizer assim, por essa vontade de trabalhar na Vamp, isso acabou assim. Ele me ligou no caso para minha mãe, né? E falou: eu tenho um personagem aqui pro Igor. Olha. Cara, o personagem era Igor. Então, assim, eu tive isso como um presente, né? Eu recebi isso como um presente. Eu achei que foi muito, muito legal, assim, da parte dele, né? Você, fazer um personagem com o seu nome, isso era uma minissérie, então era uma obra pequena, né? Minha filha entrou aí, ó. Oi, filha. O Igor é papai. Fala um pouquinho. Quantos anos tem a sua filha? A Manu tem 7 anos. Eu sou pai coruja, né? Então eu falo que é linda e que ela é esperta. Isso aí fica muito, né? Coisa de pai, mas ela é. Só tem ela de filha. Só tenho ela. Só tenho Fechou? ela. Ah, não sei, né? Mas acho que não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. É porque eu tenho algumas coisas na minha cabeça, assim, sobre filho. Eu até já conversei isso com a minha mãe, né? Minha mãe tem 2, no caso. Como é que funciona isso, né? Você outro filho, da mesma forma que você já ama o primeiro. Eu tenho esses conflitos ainda na minha cabeça. Né? É verdade. Mas vamos voltar para a televisão. Então, Sex Appeal era uma obra pequena, né? E esse personagem do Igor eu tive como um presente. E também tinha uma galera boa começando, né? A gente está falando de Carolina Dickmann, Luana Piovani, Camila Pitanga, né? E eu não tinha muito acesso. O Felipe Folgose, ele participou da minha live. Felipe Ele Folgose começou também. Começou lá. Eu achei que ele tivesse começado na outra novela do Calmon. O Olho no Olho foi a segunda novela dele. Ah, então eu achei que fosse ao contrário. E aí teve essa questão né, de ambientes, né, vamos dizer assim. No caso, o pessoal lá das modelos, a única que eu tinha contato era com a Carolina Dick, porque ela fazia temporada com o irmão, na época era o Vitor Hugo que fazia. Entendeu? Certo. Mas eu vou te confessar que a Sex Appeal eu lembro muito pouco, porque foi uma obra muito rápida, assim. Sim. Né? E foi praticamente uma participação, é o que eu posso dizer, né? As outras novelas não, já tive um envolvimento maior, os personagens tinham um envolvimento, tinha uma história maior, né? Eu sei que tem capítulos no YouTube, dá para você encontrar, que eu já vi. Sex Appeal, né? Isso. Tem gente aqui falando que você foi o crush dos anos 90, das meninas. Você saiu em muitas revistas, né? Você tem tudo guardado? Não, eu tenho algumas coisas. Né, na verdade, eu tenho até... Minha mãe recortava, né? Minha mãe era minha empresária, minha produtora, né? Minha mãe. Então, assim, ela meio que guardava tudo. Aí, outro dia eu mexendo nas coisas, eu reencontrei tudo. E aí, de vez em quando, eu comecei eu começo a postar, né?
essas lembranças. É muito legal você reviver isso, né? Então, realmente tinha. Até postei outro dia uma que estava eu, minha mãe e minha irmã. Que legal. Que a gente saiu, enfim, numa matéria falando alguma coisa sobre buscar trabalho, estar trabalhando, uma coisa assim. Porque, como eu falei, desde sempre foi meio que essa coisa de buscar o trabalho, né? Minha irmã, perdão, minha irmã fazia, e num belo dia existia uma moça chamada Guta Mato, que ela era diretora de elenco da Rede Globo. E ela, ela me abraçou, né? Eu entrei na sala dela e falei, ó, eu quero fazer o que minha irmã faz. Quero ser igual a minha irmã. E ela achou assim. E dali ela começou a me colocar para fazer algumas coisas, que foi, no caso, né, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era... Eu tenho uma foto do Pica-Pau Amarelo que depois eu vou te mandar também. Eu tenho muita coisa. Legal. Depois eu te passo esse material, né? Essa lembrança aí. Tem gente que perguntando aqui se você tem algum parentesco com a Natália Laje. Deve ser só o sobrenome, né? Só o sobrenome. Na verdade, não. A gente chegou a gravar um Você Decide, né? Aquele programa que tinha na Globo. Eu cheguei uns, e num deles, nós éramos filho do Cadu Moliterno e a irmã. Que legal. Engraçado isso, porque assim, né? As pessoas se confundiam e achavam realmente que nós éramos irmãos por causa do sobrenome. Não sei, eu não acho que, né, nós somos parecidos, mas talvez quando criança um pouco mais, que meu cabelo era maior, mais lisinho e tal, e ela também sempre teve aquele cabelo, né, lisinho, pode ser. Mas se fosse também seria muito bom, porque ela é maravilhosa, né? Uma atriz maravilhosa, muito talento que ela tem. Tiveram muitas, né? Muitos atores assim que criança, né? Que estão voltando e foram também para outras situações, né? No caso, eu fui para produção de eventos e estou buscando essa questão de voltar a atuar. O próprio Patrick de Oliveira, né? Exato. A Tati Goulart, a gente fez uma peça junto, que nós éramos casal. Então, assim, a gente trabalhou um tempo junto. Ela é maravilhosa, uma atriz muito boa. Super talentosa. Super talentosa, que também precisa estar voltando aí, né? E assim, falei, cara, muitos trabalhos legais, né? Novelas que marcaram, elencos maravilhosos. E eu acho que marcou muita gente. Eu vim ter Facebook, cara, eu não tinha Facebook, eu só tinha Instagram. Deve ter, sei lá, 20 dias. Certo. No máximo um mês, né? E eu estou recebendo muita coisa, como eu já recebo aqui pelo Instagram, mas pelo Facebook. Carinho do pessoal, né? Isso é muito legal. Né? Saiu uma matéria na Sônia Abrão falando sobre essa questão da volta, né? E aí eu recebi um retorno sobre isso. Então foi bem, bem legal. E você tem projetos para 2021? Então, a gente tá com um espetáculo aí que a gente está fazendo algumas leituras, né? O meu sócio, o Marco Marcondes, ele é diretor de teatro, né? E ator também. Então a gente teve o projeto da gente voltar aos palcos, eu e ele. Mas eu falei para ele, vai ser meio difícil, né? Porque a empresa vai ficar com quem, né? A gente viaja muito com o trabalho de eventos. Então, a gente vai ter que conciliar. Ele falou, tudo bem, eu dirijo e você atua. Eu falei, então já ficou, né? Melhor. Então, a gente está amadurecendo a ideia, né? Tem alguns textos que a gente já está vendo, e a ideia é voltar agora. A gente depende disso tudo que está acontecendo, né, cara? Tá tudo de cabeça para baixo. Então, a gente está vivendo uma certeza muito grande sobre isso. Então, você, sei lá, começa a ensaiar uma peça, mas para fazer aonde? Para fazer o quê? Né? Patrocínio. As pessoas estão muito retidas, porque não sabem o que vai acontecer. Tem muita empresa fechando, tem muita coisa acontecendo para o lado negativo financeiro do país, né? Então, você fica... A gente tem que se reinventar toda hora, né? Com certeza. Tá um ano muito estranho. Tá. Não tem jeito, né? Eu acho que esse ano passou. Tá passando. Tá passando com a gente dentro de casa.
Agora está afrouxando um pouco mais, mas com todos os cuidados. Mas é uma coisa que está que tá bem um ponto de interrogação, essa é a verdade. Você não sabe o dia de amanhã. Então, agora, Igor, projetos e vontade, isso tem. Amém. Ô, Igor, e outras emissoras, na época da extinta Manchete, ou mesmo a Record, o SBT, apareceu algum convite? Então, o SBT, na verdade, não tinha novela na época que eu estava atuando, né? Uhum. As novelas do SBT eram todas lá de fora, depois que eles começaram a produzir novela. E eu fazia um programa do Gugu, né? Questão do Passo a Repassa, aqueles programas de entretenimento. A Record surgiu uma oportunidade, né? Eu fiz um teste, cheguei a fazer um teste lá, mas acabou não rolando. Lá tem alguns produtores de elenco que eu conheço, né? O Edu, o Fernando e tal, mas foi único. Na Manchete eu tive lá atrás, né? Foi justamente na época da Vamp. E aí eu já estava meio que na Vamp até então. Por isso que rolou essa cara, cobrança. Era qual trabalho? Eu não tenho certeza. Bom, minha mãe tá vendo aí, ela podia me ajudar, né? Eu acho que foi Ana Raiz e Trovão. Foi uma novela ótima mesmo. Eu acho que foi, entendeu? Mas eu não tenho certeza. E aí, como eu já estava com essa questão do convite da Vamp, eu no caso, abri mão, né, de um lado por estar no outro. E acabou que rolou, de uma forma ou de outra. Né? Deu certo. E a Aquarela do Brasil, você fez essa minissérie? Elvis Presley não, John Lennon. O Marcelo Faria. Então, aí depois, já adulto, no caso, eu fiz Aquarela do Brasil. Uhum. Com o Edson Celari, com o Bataglin, né? A gente fazia um pelotão, vamos dizer assim. Né? Nós éramos do quartel lá com eles, os soldados. E foi legal, porque assim, eram cenas legais em campo mesmo, no quartel aqui no Rio, né? Ia para campo e tal. E foi uma experiência bem legal também. Mas, no caso, mais uma questão de obra fechada, né? Uma pequena participação. Então, a gente, vamos dizer assim, a gente aproveitou pouco, porque era pouca coisa. Mas, em relação às novelas mesmo, né? Foram as experiências melhores. Cara, eu não gosto de escolher novela. Né? A pessoa fala, qual é a sua novela preferida? Né? Eu acho que pelo conjunto da obra, a Top Model foi... como é que eu que posso... marcou a sua vida, né? Exatamente. Pelo ambiente, que é praia, que eu amo praia, né? Eu adoro praia. A questão do cachorro, logo depois eu tive um cachorro igual ao Maradona. Só que tem uma curiosidade aí que eu até já falei outro dia. O Maradona, ele era... O pelo dele era preto. Sério? Louro. Descoloriram o cabelo, o pelo do cachorro. Nossa! Tanto que tem uma foto de um dos jornais também que eu ganhei um filhote. Uhum. Entendeu? Que então, interessante, que louco, hein? Era uma... Eu lembro que nas gravações lá, por causa do Nuno, que o Nuno tinha aquele vozeirão e ele gritava e a gente ficava... quando o meu personagem não gostava de alguma coisa, o John Lennon ele ia para baixo da cama. Era uma coisa meio que da família. Uhum. Todos os filhos, quando ficava chateado, eles iam para baixo da cama. E eu ia com o cachorro. Aí o Nuno vinha para conversar, né? John Lennon, aquela coisa. Só que quando ele dava o primeiro grito, o cachorro saía do set. Ele saía correndo, ia embora. Aí tinha que pegar. Eu vivia com um biscoitinho, com comida na mão para ele poder ficar do meu lado. Né? Tem gente aqui falando que você não mudou nada. Só que nas ruas, antes da pandemia, a galera te
Como que te abordavam nas ruas? Te reconheciam? Então, eu tava com a barba, né? Até 15 dias atrás eu tava com a barba. Mas mesmo assim as pessoas lembravam. As pessoas geralmente falam do meu olhar. Elas falam que meu não mudou, né? Que o seu olhar continua o mesmo. Você continua com a mesma carinha. Eu falei, gente, que bom, né? Cabelos brancos agora, mas que bom, né? Que não mudou muita coisa. Mas a abordagem sempre foi essa, né? Mas acontece muito assim. Você estudou em tal escola? Você até cliente mesmo, né? No caso de eventos, quando eu chego numa reunião, a cliente fica olhando, fica olhando, fica olhando. Aí no final assim do briefing ou da conversa, da reunião, ela vira para mim e fala assim: eu acho que você já estudou em tal lugar. Aí o Marcondes, meu sócio, já fala: não, então, nós somos atores. Aí ela, é isso. Tipo, aí já liga uma coisa na outra, entendeu? Já fala direto: não, é isso, você era aquele menininho da Top Model, que não sei o que, tá. Caramba! Aí acaba contando, né? Aí acaba aí o assunto, né? A reunião, acabou aquela reunião do trabalho e começa o assunto, o tricotar, vamos dizer assim, né? E é legal, é legal, porque é um reconhecimento do seu trabalho, né? Você marcou a infância, a vida, algum momento das pessoas. A gente fazia uma peça, que eu costumava dizer isso, a gente fazia uma peça chamada Férias de Verão e depois Namoro Amizade, que viajamos o Brasil inteiro. Que legal. E assim, foi o Brasil inteiro mesmo. Eu fiquei 36 dias no Rio Grande do Sul, fazendo todas as cidades. Então, nossa casa era um micro-ônibus, que a gente dormia no ônibus. Era você e quem? Então, a gente teve alguns elencos, né? Mas fixo, que ficou, que a gente viajou, foi eu, o Alex Gomes, que fazia o TDB na Malhação, né? A Flávia Rubim, o André Torres, que foi o Bruno Gradin, depois foi o Jorge Neves. Esse personagem mudou bastante, então eu não estou lembrando agora quem ficou na viagem. Depois a Flávia Paulo entrou também. Eu vou lembrar. A gente mudou muito, né? E, cara, eu vou te dizer uma coisa: o pessoal que fala aí do Big Brother, que o pessoal não consegue falar, dar uma surtada, dá sim. A gente viajava, todo mundo no micro-ônibus, nós podíamos sair. A gente podia sair, a gente podia almoçar, jantar em algum lugar, né? Ficava no hotel. E teve gente que desistiu. Deu para vir embora. E teve que trocar ela. Porque eu produzia o espetáculo também. Eu lembrei. Porque produzia junto comigo. Era eu, o André Torres, o Silvio Carvalho e o Alex Gomes. Nós éramos 7. Eram 4 homens e 3 mulheres. Aí tinha a Thaís, eu não vou lembrar o nome dela agora. Perdoa, Thaís. Ela fazia malhação também, uma lourinha. Na época do Alex. Certo. Entendeu? E a Flávia Rubim. Bacana, grande elenco. Não, então, aí a gente a gente viajou o Brasil. E era uma peça muito legal, porque a gente falava de todas as... Era uma peça adolescente para adulto, né? Mas a gente falava de todas as abordagens que se tem, né? Numa adolescência. Primeira vez, a questão de engravidar quando jovem, questão de droga, de homossexualismo. A gente falava de tudo, né? Então isso era muito legal, porque as pessoas viam e falavam: pô, eu já passei por isso, ou não, ou tem algum amigo que passou. Então isso era muito bom. Quando a gente fazia muito programa de rádio nas cidades e tinha essa troca, né? Nas escolas, a gente panfletava muito em escola. A gente chegou a fazer 3 espetáculos numa escola no Sul. A gente fez 10 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, na mesma escola, porque a gente fez a escola inteira. Então, assim, era muito legal. Foi uma experiência que, vamos dizer assim, me profissionalizou como ator, né? E me ajudou muito como produtor, porque ali sim eu vi. Porque o teatro, você tem aquela resposta imediata, né? Com certeza. A televisão, você tem uma resposta na rua,
mas é uma coisa que você faz, vai passar daqui a um tempo e tal. O teatro não, Uhum. é cara a cara, né? E a gente uma regra nossa que era, vamos acabar o espetáculo, a gente sentava na beira do palco e dava autógrafo, tirava foto com todo mundo, com a plateia inteira. Que legal. Era muito, muito legal, era uma troca de energia muito boa. E Foi era quantos só... anos mesmo? Oi? Quanto tempo mesmo nesse trabalho? No Namoro Amizade, cara, a gente acho que ficou em cartaz, viajando no Brasil e em cartaz aqui no Rio, talvez, acho que uns 6 meses. Eu acho Bastante. que, né? E você falou que era uma espécie de Big Brother, e esse ano vai ter a Fazenda. Você entraria no reality? Pô, não sei, cara. Não sei. Não sei porque, assim, eu tenho uma filha, né, hoje. Então, assim, Uhum. por mais que você fique preso no lugar, né, você acaba dando um mole, né? E eu acho que é mole. Então, sinceramente, assim, eu não sei. Eu acho que pelo desafio, pela experiência, Uhum. sim. Mas eu ficaria receoso pela minha filha, né? Entendi. Eu teria um pouquinho de medo de mim, vamos dizer assim. Agora, Igor, você fez cinema ou tem vontade? Não, eu fiz um curta, né? Mas era um curta que ia participar de um festival, eu fiz uma participação na época do Castalelo, chamado Soro Positivo, né? Eu fazia um programa e tal, que me envolvia, enfim. Foi uma experiência muito legal, né? Bem prazerosa, assim, eu tenho um pouco uma coisa na minha cabeça seguinte: o cara que é ator, né? O artista, o ator, ele é ator, ele é atriz, ela é atriz, seja de Uhum. teatro, de ficção, cinema, né? Eu acho que a interpretação, você pode ter técnica para televisão, você pode ter técnicas, tem que, né, impostar mais a voz. Na televisão você pode falar uma coisa mais aqui, que o microfone vai captar, vai ter um microfone aqui, Sim. enfim, você pode fazer uma coisa menor no teatro. Então são técnicas, mas o atuar, né, é o que eu falo. As pessoas falam, pô, você sente vontade de voltar para a televisão? Eu falo, eu sinto vontade de voltar a atuar. Não, Uhum. não teatro, o que vier para eu atuar, tá legal, entendeu? Então, assim, coisas que não dependem dos outros, né, modo de dizer, que depende mais de mim, que eu posso produzir, que eu posso fazer o meu teatro e voltar a atuar, é o que eu estou correndo atrás. Lógico, Certo. de uma novela, né, de alguma emissora e tal, será Uhum. maravilhoso, será muito bem-vindo. Mas, enquanto isso, eu vou buscando o que eu posso fazer por mim mesmo. Tá certo, batalhando. Exatamente. Você fez também o seriado Primo Basílio? Fiz. Cara, você estudou mesmo, hein? Tem coisa Fiz a que... lição de casa. Fiz seriado Primo Basílio. Eu fiz Jubilula. Eu fiz Jubilula já bem depois, né? Eu fiz Jubilula, fiz Primo Basílio, sim. Mas eu era bem mais novo. Assim, coisas que eu era bem mais novo e que foram rápidas, que eram seriados, eu lembro pouco. Uhum. Mas o Primo Basílio tem uma curiosidade, porque eu era filho de uma carteira, Ah, é? Telo, fazia minha mãe. E era uma carvoeira. Nós vivíamos numa loja, né? Carvão, que vendia carvão. Eu lembro, quando eu ia embora, eu tinha carvão até na ponta do cabelo. Unha. Foi uma coisa que me marcou, era engraçado isso, né? Mas você fez o dever de casa, hein, cara? Claro, tem que ser feito, né, Igor? Igor, você tem algum ator preferido? Ah, não me bota nessa, né? Pelo amor de Deus. Tenho vários, tenho vários. Eu tenho assim, vários que eu trabalhei. São perfis totalmente diferentes, né? Tem gente de humor, tem gente, né? Assim, Tony Ramos, para mim, é o cara. É. Vamos falar então, Tony Ramos. Se for para
o que eu vou falar vários, você vai falar assim, não, mais um. Então, sim, é o cara, assim, é um cara que eu sempre vi e fiquei apaixonado de ver atuando, né? Em Então, Selva de Pedra, você encontrou com ele? eu não lembro, mas minha mãe me conta uma passagem que ele me abordou numa padaria que tinha em frente à emissora lá no Jardim Botânico, que ele achou muito Uhum. que eu dei, que falaram assim, pô, mas o que você quer fazer quando você ganhar seu dinheiro? Alguma coisa assim. Aí eu falei, Certo. eu queria ser dono de padaria para poder comer todos os doces da padaria. E ele viu isso. Ele viu isso. Então, quando ele encontrava, ele falava, aí, ó, vai comprar essa padaria. Tinha uma brincadeira dessa que ele fazia. Né? Mas lá na novela em si, eu não lembro. Eu confesso que eu não lembro por eu ser muito, muito pequeno, né? Que delícia falar contigo, Igor. Eu quero te agradecer. Já Eu, estamos quase encerrando. Quero dizer que você é um cara super gente boa, super talentoso, que o Memória Teledramatúrgica te adora e que você sempre será homenageado aqui. E que essa alegria que você sempre passou, eu fico muito feliz em saber que ela continua. Você é um querido, viu? pô, obrigado, assim, obrigado pelas palavras, obrigado pelo carinho, pelas homenagens. Já cansei de ver, eu sigo você lá, eu vejo, né, quando você posta. Pô, parabéns pelo seu trabalho também, né? Manter a memória da televisão, acho que isso é muito legal, né? Ver o sucesso que está se fazendo aí, as novelas estão reprisando, novelas que a gente assistiu lá atrás, né? E estão reprisando, estão fazendo o mesmo sucesso, tanto quanto as novelas estavam, né, sendo gravadas e passando. Então, viu? Minha mãe tá falando aí, ó. Toda vez que ele te encontrava, eu perguntava se já tinha comprado a padaria. Eu lembro dessa brincadeira. Ele falava isso. Então, assim, pô, continua esse trabalho que é muito legal, a galera gosta, né? Sucesso não vale a pena ver de novo, sucesso das coisas que estão passando agora. Eu acho que tem espaço para tudo, né? Tem espaço para o novo, tem espaço para o antigo. Cara, em relação à alegria, eu procuro. Algumas pessoas falam, né, minha irmã, meio ranzinza. Mas eu sou virginiano, tenho minhas manias. Então, obrigado, Anderson. Agora que eu tô vendo as pessoas, tá vendo? Gente, desculpa, porque a gente fica conversando, a gente fica falando. Quando eu tentei alguma coisa, eu meio que me perdi. Então eu vou ver depois a live, aí eu vejo. As pessoas... Assim que é bom, naturalidade, né? Então, você fica vendo, você fica falando, aí perde o raciocínio que está falando. E eu me perdi algumas vezes aqui, né? Assim que é bom, Igor, a naturalidade. Eu vou deixar para o IGTV, para a galera que não assistiu, ver mais tarde. E na semana que vem vai estar no YouTube em 2 partes, cheio de fotografias. Vai ficar bem legal. E o teu material que você tiver, me manda também, tá bom? Mandar, desligando aqui, eu te mando. Tá bom, então, Igor. Então, tudo de bom para você. Sucesso e que Para seja um nós, ano maravilhoso, 2021, para todos nós, né? se Deus quiser, para nós. Beijo, pessoal. Um Beijo, abraço. querido. Então, fica com Deus. Boa noite. Tchau, queridão. Tchau.